E aí, galera, eu sou Yuri Tomazini. Eu sou Sofia Mota. Prontos para mais um episódio do Hipocratizando? Galera, para quem não sabe, então, nosso projeto utiliza a sala do Núcleo de Telemedicina e Telesaúde do HU. E a gente precisa muito agradecer, ao Núcleo por disponibilizar esse espaço, principalmente ao Mário, que está aqui atrás, que dá suporte para a gente aqui, porque sem ele a gente não ia conseguir fazer nada. Aliás, também antes da gente começar nosso próximo episódio, queria contar uma novidade para vocês. A Euforia Platinum é a nova parceira do Hipocratizando. Ela é uma empresa de formaturas especializadas em projetos de alta complexidade. Tudo personalizado para as turmas de acordo com seus gostos e preferências. Então, aproveite que as aulas voltaram e não percam tempo e bora chamar a Euforia lá no Instagram e ver um projeto para você e para sua turma. Isso aí. Mas agora, falando um pouco mais sobre o assunto do nosso episódio, né? Você que está escutando a gente ou vendo, você já sentiu alguma vez sensação do coração dar aquela acelerada ou dar aquela batedeira? E sensação de desmaio, sabe? Quando a gente sente que vai desmaiar, mas não desmaia. Já? Bom, essas características estão muito presentes no tema do nosso segundo episódio, que foi incrivelmente nomeado pelo Henrique, nosso Deluca, de Errando as Batidas, e que tem tudo a ver com o nosso tema. E para discutir com a gente trouxe um convidado que é graduado, em medicina pela UEL e fez residência em clínica médica aqui também, em 2008, e também em cardiologia, só que na Universidade Federal de São Paulo, em 2010. Além disso, ele também é especialista em ecocardiografia pela Universidade Federal de São Paulo, em 2011. E agora ele também é doutor de pós-graduação pela Universidade Federal de São Paulo, né? E já atuou como docente do Departamento de Clínica Médica da Universidade Estadual de Londrina entre 2019 e 2020. Além disso, é criador da plataforma de treinamento para alunos da área de saúde, o Paciente 360. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fabrício Nogueira Furtado. Olá, obrigado. Obrigado, Yuri. Obrigado, Sofia. Muito obrigado por participar com a gente, doutor. Seja bem-vindo. Muito bem-vindo ao Hipocratizando. Então, vamos começar, gente. Doutor, na faculdade de medicina, e até mesmo antes da gente entrar, a gente ouve falar constantemente sobre arritmia, e apesar de poder parecer assim óbvio, para quem já está há algum tempo no campo da medicina, muitos alunos e pessoas leigas não entendem bem do que se trata a arritmia. O senhor pode conceituar o que é arritmia para a gente? Uhum. Bom, então, primeiro, obrigado pelo convite de poder estar aqui com vocês. Acho a iniciativa super importante. É interessante como que os alunos eles fazem a faculdade funcionar, né? E fazem trazer inovações, novidades. Então, fiquei super feliz com o convite e para mim é um super prazer estar aqui com vocês. Bom, definir o que é arritmia, né? Primeiro que eu acho que esse é um tema super importante, porque a arritmia, às vezes a gente pensa muito como da área do cardiologista, né? Mas ela não é. A arritmia, na verdade, é um sintoma, uma palpitação, enfim. Ele é uma característica que vai acontecer nos pacientes que não necessariamente precisam ter uma doença do coração, ou às vezes eles têm uma doença do coração e primeiro sintoma que vai aparecer é um batimento meio descompassado e tal, e aí dá a impressão que é do cardio, mas não é do cardio. Então, na verdade, todo profissional médico, todo profissional de saúde precisa conhecer e saber basicamente o que é uma arritmia. Que se a gente for pensar o que é uma arritmia, qualquer coisa que altere a frequência do coração, qualquer coisa que altere a maneira como esse estímulo é formado, ou a maneira como esse estímulo é conduzido pelo sistema do coração, de condução do coração, qualquer alteração em alguma dessas partes acaba gerando uma alteração do ritmo, que pode ser um coração mais rápido, pode ser um coração mais fraco, mais lento, na verdade, pode ser um coração com uma frequência normal, mais batendo de forma irregular. Então, a arritmia ela é bastante ampla e, na verdade, ela envolve todos esses conceitos aí. E a gente vai ter parte específica do coração que vai poder gerar essa arritmia? Sim, na verdade, todo coração ele está suscetível a ser uma fonte de arritmia, vamos dizer assim. Né? Então, a gente sabe que você tem os marcapassos, que são os marcapassos naturais ali nossos, né? Tem o sistema de condução todo, mas todo ele, se tiver uma isquemia, se tiver um infarto
uma área que está com algum problema, isso pode acabar sendo uma fonte de arritmia, entendeu? Doutor, e pensando na arritmia como uma patologia cardíaca, né? Apesar de qualquer médico Sim. ser apto a tratar, né? Então, ela é cometida em algum gênero mais específico ou é igual em homem e mulher? Então, depende muito das características da pessoa. Simplesmente o sexo não é uma coisa que vai definir, não, o homem tem mais, a mulher tem menos. Porque existem vários tipos de arritmia. Então, eu tenho fibrilação atrial, eu tenho taquicardia supraventricular, eu tenho taquicardia ventricular. Então, cada uma dessas arritmias, ela vai ter um padrão epidemiológico próprio, né? Então, não é uma coisa que eu consigo globalmente dizer. Se eu pegar a arritmia, a bradicardia sinusal, quem vai ter mais bradicardia sinusal? É quem é atleta, quem é mais vagotônico, muitas vezes a mulher tem bastante, né? Desmaia, tem calor, desmaia, fica nervoso, desmaia. Então, tem assim, não, agora vamos pensar taquicardias ventriculares, que estão muito associadas com lesões do coração em quem já teve infarto, cardiomiopatia, né? Que até uma idade é mais prevalente em homens. Então, os homens vão acabar tendo mais arritmias desse tipo. Então, é difícil você separar isso especificamente por arritmia, porque cada uma delas é quase que uma doença separada, entendeu? Uhum. Então, eu tenho arritmias, um grande grupo, mas eu tenho bradicardias e taquicardias divididas em quem tem uma frequência acima de 100, taquicardia, abaixo de 60, uma bradicardia. Então, eu já dividi em 2 grupos. Aí a brádia eu vou dividir entre uma brádia sinusal, entre bloqueios. Ataque eu vou dividir entre de origem supraventricular, ventricular, arritmias de tipo fibrilação atrial, taque atrial. Então, são tantas arritmias e cada uma funciona mais ou menos como uma doença diferente. Nossa. Doutor, então indo mais para essa parte da fisiopatologia, então da arritmia Mas só mesmo, complementando, desculpa, mas é uma condição super frequente. frequente? Então, se a gente pega de 10 pessoas, 2 vão ter algum tipo de arritmia, na população geral. E quanto mais velho vai ficando, isso vai ficando pior, né? Então, é uma condição super prevalente. Por isso que eu digo que todo mundo tem que conhecer. Então, com a idade, conforme a idade vai passando, as pessoas têm a tendência de ter mais arritmias. Isso. Isso, de novo, depende do tipo da arritmia também. Mas, obviamente, que como ela está associada com doença do coração, como infarto, cardiomiopatia, esse tipo de coisa vai acontecer no idoso, então é muito mais comum que as arritmias elas apareçam no idoso. Beleza. Doutor, então, já que o senhor já esclareceu um pouquinho aqui do que se trata exatamente a arritmia, então, quais vão ser esses mecanismos, ou seja, essas alterações existentes no sistema de condução elétrica que vão causar essa arritmia? O que exatamente vai causar essa arritmia? Então, muitas coisas podem levar a isso, né? Existem mecanismos, né, que são... A arritmia, elas podem ser divididas em mecanismos de surgimento, assim. Mas antes de a gente pensar nesse mecanismo de como ela surge, é importante que todo mundo entenda como que esse impulso é formado, né? Por que o coração bate? Por que o seu coração bate, Yuri? Para bombear sangue pro corpo. Certo? Mas para ele começar a bater e para bombear o coração pro corpo, eu preciso fazer com que ele tenha um estímulo, alguma coisa tem que começar. Então nós temos ali no nó sinusal, no nó AV, ao longo de todo o sistema de condução, células que conseguem sozinhas se despolarizar. Então imagina uma célula lá, é difícil explicar isso só falando, mas vamos ver se a sua imaginação é boa. Mas basicamente o que a gente tem é uma célula, as células estão todas em repouso, então elas em repouso ela não consegue conduzir o estímulo, certo? Então ela precisa de alguma coisa para que ela consiga começar a conduzir o estímulo. E essa alguma coisa, o que é? É a célula atingir um limiar que ela consegue contrair, que ela consegue abrir canais que fazem com que ela funcione, que ela passe o estímulo. Tá? Então, basicamente, essas células, por exemplo, nó sinoatrial, ela tem lá, toda célula tem um potencial de repouso da membrana. O que é isso? É uma milivoltagem ali, que ela, naquela quantidade, ela não vai fazer, ela fica em repouso. Nada consegue fazer com que ela permita a entrada de sódio. Né? Entrada de sódio, saída de potássio. Então, todo o estímulo do coração ele tem a ver com esses íons. Com sódio, com potássio, com cálcio. Então, inicialmente, como é que nasce esse estímulo? Eu tenho lá a célula do nó sinusal,
ela começa a aumentar ali de menos 90, de menos 80, ela vai para menos 70, menos 60. Só que se ela chegar a menos 50, não sei se é 50, mas mais ou menos um valor, Perto ali. a hora que ela chega, ela fica menos negativa, vamos dizer assim, tem alguns canais de sódio que eles falam, opa, vou me abrir. E a hora que ele abre, tem muito sódio fora da célula, esse sódio todo entra para dentro da célula. Então, rapidamente ela vai de menos 50, menos 40 para mais 20. E isso faz com que isso é a despolarização. Então, isso faz com que ela permita o estímulo passar. E isso é o estímulo passando. Então, o estímulo passando nada mais é do que esses canais de sódio se abrindo. Entendeu? Então, a partir disso, ela faz com que o estímulo passe e esse estímulo vai de célula a célula, passando ao longo do sistema de condução. Porém, alguns problemas podem acontecer nesse caminho. Então, o primeiro tipo de nascimento de arritmia que a gente vai ter são os automatismos, que é quando a célula começa a despolarizar mais rápido do que ela deveria. Então, o que faz que isso aconteça? Adrenalina, noradrenalina. Então, estou tenso. Eu estava andando na rua, passou um carro aqui, quase me atropelou. Eu libero um monte de adrenalina, essa adrenalina faz com que a minha célula, que demorava, sei lá, alguns milissegundos para chegar no menos 50, agora ela chega rapidinho em menos 50. Então ele rapidinho abre os canais de sódio. Então esse canal de sódio fica abrindo muito rápido. Quando ele abre muito rápido, ele começa a disparar mais vezes. Então não é um problema, mas sim um estímulo que teve ali de adrenalina que acabou gerando essa frequência mais alta. Né? Então, automatismo. Então eu estou com uma anemia, eu estou com dor, até hipóxia, né? Tudo isso gera liberação de adrenalina e faz aumento do automatismo. E aí vem a taquicardia sinusal e tudo mais. Então, primeiro é o automatismo. Depois nós temos as reentradas, né? Que são mecanismos que acabam gerando um circuito de despolarização ali dentro do coração, que ele dispara direto. Enquanto você não conseguir resolver aquele circuito, a arritmia não acaba. Porque imagina assim, olha, o estímulo, o coração, para que essa onda de despolarização consiga viajar pelo coração, ele precisa achar um tecido que tope ser despolarizado. Se ele chegar ali e chegar no momento que o tecido ainda está num período refratário, ou seja, um período que ele despolarizou e ele ainda não vai ser estimulado, por mais que você passe, o estímulo morre ali. Então, basicamente, são essas duas coisas que vão balancear se a arritmia vai continuar ou não. Entendeu? Se o tecido ali está disponível para ter arritmia, se ele está num período refratário, ok, e se a velocidade da condução está adequada. Então, automatismo, reentradas e também tem algumas atividades deflagradas, que é no momento que o coração está repolarizando, então ele abriu lá o canal de sódio, despolarizou, subiu o potencial da membrana, aí depois esses canais de sódio começam a fechar, o canal de cálcio abre, e lá no final lá vai abrir canal de potássio sai da célula e repolariza. Então, se nesse momento, entre o canal de sódio começar a fechar, e até lá o final da repolarização, eu tiver alguma coisa que impeça que o estímulo volte à linha de base, isso pode deflagrar uma arritmia. Que aí são os pós-potenciais e que é uma atividade deflagrada. Então, doutor, deixa eu ver se a gente entendeu. Então, a gente pode ter uma alteração na condução e na formação do impulso. Nas duas formas. Pode acontecer das duas ao mesmo tempo? Sim, na verdade, nunca é uma coisa só. Na verdade, sempre você vai ter vários fatores contribuindo para que a arritmia surja, né? Então, assim como os canais, os medicamentos, eles nunca atuam em um lugar só. É sempre uma série de componentes que, acontecendo ao mesmo tempo, vão culminar com uma arritmia, né? Então, por exemplo, eu posso ter condições, eu tomo um medicamento, ao mesmo tempo o meu coração já tem alguma fibrose, e ao mesmo tempo eu estou estressado, ou tomei um susto. Então, essas coisas todas, elas juntas, podem no final do dia levar a um quadro de arritmia. Mas dificilmente é uma coisa única, assim. Entendi. E o senhor falou sobre automatismo, né? E citou ingestão medicamentosa, que pode influenciar a questão da adrenalina. Também uso de drogas, a gente pode dizer que pode provocar arritmia também?
Sim, com certeza, né? Então você pega qualquer medicamento ou mesmo drogas que levem uma descarga adrenérgica, vão estimular receptores beta. Então quando você faz esse estímulo, você aumenta o automatismo. Então, tanto medicamentos e drogas também, obviamente, vão seguir o mesmo caminho. E esse automatismo ele vai afetar só as células de condução que foram citadas ou também pode ocorrer nas células miocárdicas do átrio e do ventrículo? Uhum. Normalmente essas células, elas são mais blindadas. A arritmia, normalmente, ela vai surgir no sistema de condução em um coração normal. Porém, podem existir situações, por exemplo, uma hipercalemia, ou uma hipercalcemia, ou acidose, ou isquemia, que fazem com que aquelas células que normalmente não fazem arritmia, que elas se tornem um nicho de arritmia. Sim. Até um lugar que normalmente não fazia, não tem por que fazer, por exemplo, uma reentrada, ele pode começar a fazer. Porque naquela região específica agora eu estou fazendo isquemia. Então virou como se fosse um bloqueio funcional ali. E quando a gente fala desses mecanismos, né, causadores de arritmias, a gente tinha em mente algum distúrbio metabólico, alteração fisiológica que tenha propiciado o surgimento desse distúrbio. Mas as alterações genéticas, elas têm algum papel no surgimento das arritmias? A pessoa pode já ser mais propensa, geneticamente falando, a Com ter certeza. arritmia? Então tem várias cardiomiopatias que estão associadas com arritmias mais graves, né? Cardiopatia hipertrófica, né? Então, às vezes, a displasia arritmogênica do ventrículo direito. Mesmo doenças de canais. Então, você tem uma doença que altera o canal do sódio, que é a codificação desse canal de sódio, ou do canal de potássio, enfim. Tem vários tipos de arritmias e doenças genéticas que vão colocar o paciente sob risco. E aí é o problema, né? Porque muitas vezes a pessoa não sente nada, né? Então ele não Sim. vai no médico, vai na Aí morre o academia, perigo. tá lá, living la vida louca. E na verdade ele tá passando um super risco, né? Por isso que às vezes um eletro convencional você já consegue identificar algumas doenças nesse sentido, entendeu? Então por isso que é importante sempre você, antes de fazer exercício, você ir atrás disso. E muitas vezes o paciente se apresenta com uma morte súbita. Ah, por isso até que nas academias, né, eles pedem se tem algum risco mesmo, né, cardíaco. Tem gente que nem sabe, já Sim. assina, né? Sim. Pelo menos um eletro de repouso é importante fazer. Óbvio, não precisa fazer teste ergométrico em todo mundo. Mas se você não pelo menos um eletro das derivações, ele é super importante para você afastar algumas condições. Se você tem um histórico na família também, eu acho mais importante. Você já está esclarecido que pode ocorrer com você também, acredito. Sim, sim, com certeza. Depende da doença, né? Aham. Algumas aumentam risco, outras nem tanto, mas é importante. Na arritmia aumenta, no caso? Depende do Da tipo da arritmia. arritmia. Mas sim, algumas com certeza aumentam o risco. Beleza. Doutor, falando mais sobre sintomas, então. A gente citou alguns sintomas ali no começo, né? A gente sabe que a coleta de uma boa história e a realização de um exame físico bem feito são fundamentais para várias doenças, né? Então, focando aqui na arritmia, qual que vai ser o principal sintoma decorrente da arritmia? O que leva o paciente normalmente a procurar o médico? Três coisas principais, três sintomas principais que a gente poderia colocar. Palpitação, né? Quadros de síncope, desmaio, né? Ou dor torácica. Então, esses três sintomas, eles podem frequentemente estarem associados com quadros de arritmia. Então, palpitação, ela pode ser de vários tipos. Eu posso ter palpitações taquicárdicas. Então, não adianta só falar, estou sentindo palpitação. Tá bom, beleza. Esse é o primeiro passo. A partir daqui, você tem que diferenciar. Isso é taquicárdico ou é uma arrítmica? Você só perguntar para o paciente, sua palpitação é mais taquicárdica ou mais arrítmica? Tô brincando, ele não vai saber falar, né? Ele vai falar assim, como Já tá assim, nervoso. doutor? Não tenho a menor ideia, né? Se a minha é palpitação, não sei nem o que você tá falando, na verdade, né? Então, eu costumo dar um exemplo pro paciente. Quando essa arritmia vem, você sente como se tivesse um sapo pulando aqui na sua garganta? Ah, sinto isso. Isso geralmente são as palpitações taquicárdicas. E eu até bato na mesa aqui. A palpitação, quando ela vem assim, olha. E fala, nossa, é exatamente isso. E são palpitações taquicárdicas. Ela pode ser uma palpitação extrasistólica.
Ou ela é assim, bateu, bateu, bateu. Ah, não, a minha é desse tipo, não é do outro tipo, não. Então, o paciente consegue identificar e falar claramente para você. Porque quando ela é uma arritmia taquicárdica, você já vai pensar em alguns diagnósticos. Quando ela é uma extrasistólica, você vai pensar em outro diagnóstico. Então, palpitação é a primeira coisa. Depois, o que pode acontecer são quadros de síncope. Então, o paciente, nossa, eu senti uma palpitação e eu apaguei. Ou tive um desmaio e vim aqui investigar. Então, esse é um quadro que está muito associado com arritmias. É óbvio que se eu pegar todo mundo que desmaia, 80% das vezes é quadro vasovagal, são quadros de uma queda de pressão, um momento que ele foi fazer uma maratona, não se hidratou direito, acabou desmaiando, ou teve uma descarga vagal muito importante, e essa descarga vagal pode fazer bradicardias importantes, hipotensão, e tudo isso faz com que ele desmaie, né? Mas existem tipos de desmaio que são mais perigosos, né, que a gente tem que investigar, que são aquelas síncopes cardiogênicas, né, que a gente fala. Né? Dor no peito, então às vezes o paciente tem dor torácica, nossa, eu vou subir uma escada, tenho dor no peito, então às vezes ele está tendo uma arritmia com uma frequência tão alta que aquilo está gerando consumo, está consumindo o oxigênio, e quando consome o oxigênio, ele tem dor. Né? E uma quarta coisa, que ele não procura a gente, mas é quando se apresenta com uma morte súbita, né? Que é uma situação que pode ser revertida, e quando ela é revertida a gente consegue atuar, mas a morte súbita é uma situação em que o paciente começou a sentir agora qualquer sintoma, e em 1 hora ele já foi a óbito. Então é uma condição que acontece bastante, mas aí ele acaba não procurando a gente. Então esses são os sintomas mais comuns aí. Então, como que exatamente vai estar relacionada essa fisiologia com esses sintomas, com a dor torácica? Vai ser, então, por essa taquicardia. Então, uma pessoa que tem uma arritmia do tipo bradicardia, por exemplo, não vai sentir tanto essa dor torácica? Vai sentir menos? Vai sentir mais falta de ar? Perfeito. Esse raciocínio? É isso mesmo, Yuri. Então, raramente um paciente com bradicardia, ele chega com dor no peito por conta da bradicardia. Geralmente ele sente tontura, sente cansaço, fadiga. Então, fadiga e cansaço é uma queixa também bastante comum. Ah, eu tento andar daqui da cozinha na sala em casa, eu não consigo. Eu fico com falta de ar e tudo mais. Então, geralmente, os sintomas de bradicardia são mais nesse sentido, de hipotensão, síncope, fraqueza. As taquiarritmias, aí sim, elas têm mais relação com palpitação, então tem esse viés aí mesmo, de um pouquinho Eu acredito diferente. que as pessoas, acho que têm a noção, têm na cabeça, têm a crença de que a arritmia vai ser essa parte do coração acelerado, e não associa a uma bradicardia, por exemplo, né? Totalmente, totalmente. E nem sempre você ter um coração batendo mais lento é um problema, né? Então, você tem pacientes que são atletas ou que são mais vagotônicos, assim, então ele chega no consultório. Então, quantas vezes, né, quando a gente fazia plantão em pronto-socorro, chamavam para avaliar paciente no quarto, ou mesmo o paciente procurar, nossa, eu medi minha frequência, está 45, né? Então, você avalia e se ele não tiver nenhum fator de risco, nada disso, muitas vezes isso é constitucional dele, né? Obviamente, tem que fazer uma avaliação, tem que fazer um eletro, avaliar Holter, avaliar sintomas, mas de maneira geral é muito frequente que isso seja uma coisa benigna. Doutor, a arritmia pode não ser uma doença isolada, ela pode ser causa de outras doenças cardiovasculares pode levar à arritmia? Sim, ou as duas coisas. As duas coisas. Tanto eu posso ter uma doença sistêmica, como problemas de sangramento, tireoide, embolia de pulmão, tudo isso leva a aumento da frequência do coração. Mas principalmente são insuficiência cardíaca. Então imagina que quando o coração ele dilata, né, ele tem uma insuficiência cardíaca ou por infarto, ele é substituído ali por fibrose, né? E essa fibrose torna aquela área uma área que não contrai e ela vira uma sede que pode gerar arritmias, né? Então, insuficiência cardíaca, infarto, todas essas doenças elas podem levar a arritmias, né? E por outro lado, quando você tem uma arritmia e você não controla essa arritmia, você pode levar a dilatação do coração, insuficiência cardíaca. Então, tanto a arritmia é causada por outras doenças,
como ela por si só, se eu não trato aquela arritmia, ela pode me levar a uma doença do coração especificamente. Legal. E a gente comentou então, né, dos principais mecanismos que vão estar por trás do surgimento dessas arritmias, mas tem algum que seja mais importante do que o outro, que está sempre presente na gênese das arritmias, de todos os tipos, assim? De todos os tipos, não. Cada um vai ter uma maneira de surgir, né? O mecanismo, o mais frequente, eu imagino que seja automatismo, né? Porque é o que faz ataque sinusal da sepse, é o que faz ataque sinusal da dor, da corrida, do exercício, né? Que é um tipo de arritmia, vamos dizer assim. Mas tem um tipo específico que é o mecanismo de reentrada, que ele é quando eu falo de taquiarritmias, que é um mecanismo que está presente quando que ele tem um ataque supraventricular, mesmo nas ataques ventriculares, né? Esse é o mecanismo mais comum delas surgirem, né? E a gente tem o distúrbio de formação que se chama atividade deflagrada, né? Uhum. Do que se trata esse distúrbio? Então, é exatamente aquilo que eu estava comentando. Então, imagina que o potencial de ação da célula, quando o canal de sódio se abre, o sódio entra para dentro da célula, aumenta ali, né, a potencial da célula, e depois dessa fase eu entro numa fase que chama de repolarização, que é a fase do potencial de ação, fase 1, fase 2, fase 3. Então, quando neste momento que a célula estava se repolarizando, eu tenho alguma situação que não permite que ela volte totalmente para o seu estado de menos 90, menos 80, eu posso deflagrar essa arritmia. E é nesse momento que eu tenho, que podem ser pós-potenciais e tudo mais, que faz essas arritmias. Isso pode ser tanto precoce, pode ser tardio, tem alguns tipos, tá? Mas basicamente quem faz isso são medicamentos, então antidepressivos, tricíclicos principalmente, antibióticos, então azitromicinas da vida, aí, macrolídeos, quinolonas podem fazer isso também, haloperidol, antiemético, ondansetrona. Tudo isso pode levar a esse tipo de arritmia, esse mecanismo, né? E até aquela famosa síndrome do QT longo, né? Quando eu tenho o aumento do QT, pode fazer torsade points, que é um tipo de arritmia que também tem a ver com esse mecanismo, né? Isso. E também quando ele é mais tardio, né? Então aí tem mais relação quando tem problemas de cálcio. Então imagina que a célula estava tentando se repolarizar, certo? Então ela subiu, foi para mais 20, ela está tentando voltar para o zero, só que eu tenho um infarto ali, e aquele infarto faz com que libere um monte de cálcio dentro da célula, e esse cálcio, em vez de deixar ela negativa, faz ela voltar a ficar positiva. Então ele fica disparando sem parar, entendeu? Porque toda hora tem muito cálcio que não deveria ter ali. Então esse é um dos mecanismos que a atividade deflagrada pode fazer, entendeu? Entendi. E o senhor tinha falado também dos circuitos de reentrada, né? A gente Sim. tem mais de um tipo. O senhor pode falar um pouco? Ele pode ser tanto funcional, quando eu tenho uma lesão ali do coração, uma coisa estrutural, né, anatômica, aliás, quando tem uma coisa estrutural, ou pode ser funcional, ou seja, eu não tenho nenhum problema, não tenho uma fibrose, não tenho nenhuma área que não está conduzindo ali, mas mesmo assim ele acaba gerando esse tipo de arritmia por reentrada, entendeu? Pode ser funcional, pode ser só pela posição diferente das fibras, e essa posição diferente das fibras pode fazer esse mecanismo também. E o senhor também tinha comentado, né, sobre a síncope e tontura também. É comum, né? Sim. O paciente com essa queixa de tontura relacionada à arritmia. Né? Qual que é a diferença, assim? Existe alguma característica que vai diferenciar a síncope e a tontura que vão ocorrer devido à arritmia daquelas que são causadas por outras doenças? Tem como diferenciar? Uhum. Tem algumas coisas que você pode questionar. Então, quando é uma síncope por arritmia, o paciente não consegue se proteger, né? Então, geralmente ele bate a cabeça, ele chega com o olho roxo lá no pronto-socorro, quebra o braço, ou machuca todo aqui o braço, porque não tem o tempo dele se defender. Então, quando eu tenho uma tontura e um desmaio por uma queda de pressão, normalmente o paciente sente isso. Então ele vem, começa a sentir uma tontura, sente, ai meu Deus, tá passando mal, vai lá, senta e beleza, né? E aí desmaia, sentado.
né? Quem tem arritmia, geralmente, e isso é a causa do desmaio, ele acorda no chão. Né? Do nada, assim. Né? Ele acorda no chão, ele acorda e fala, o que aconteceu? Tô aqui no chão. E deixando um pouco de lado, então, essa questão dos sintomas, quando a gente vai montar a história do paciente, né, é importante investigar os hábitos de vida, histórico familiar e também os antecedentes patológicos e fisiológicos. Tem alguma pergunta que seja essencial, que não dá para deixar de fazer para o paciente quando você tem essa suspeita? Eu acho que a principal coisa é, eu sempre coloco assim, preciso diferenciar esse sintoma que você está tendo de algo que está te colocando em risco iminente de vida ou de uma arritmia que tem uma característica benigna. Então, o que fala a favor de um coração, de uma arritmia, de uns sintomas benignos? Isso não atrapalha meu dia a dia, isso não me traz dor no peito, isso não me dá falta de ar, eu nunca desmaiei na vida, mas de vez em quando eu sinto isso. Isso são características da história, que depois eu vou completar isso com exame físico, com exames complementares, mas são características que me trazem benignidade. O que me traz problema, que eu sempre tenho que investigar? Tem dor no peito? Tem. Vem essa palpitação e ao mesmo tempo começo a sentir uma queimação aqui. Opa, sinal de alerta. Ah, não, quando vem essa palpitação eu tenho tontura, quase desmaio. Opa, me chama atenção também. Então, essas coisas que você tem que estar atento, tá? Principalmente diferenciar se é benigno ou maligno, principalmente essas três características aí. Isso, doutor. Fala um pouco mais sobre o diagnóstico. Então, o senhor falou que a gente tem que fazer um exame físico, um exame complementar. O que a gente vai utilizar para diagnosticar uma arritmia? Uhum. Então, inicialmente, olhar para o paciente, né? Primeira coisa, olhar para ele, ver se ele está dentro de um fator de risco para alguma doença. Então, o paciente tem fator de risco para doença coronária, tudo mais. Então, você tem que pensar já para esse lado. Então, na verdade, é o que eu sempre falo, o diagnóstico ele começa quando você sai de casa. Se você sai de casa e você está indo para um consultório, dificilmente vai ter uma arritmia ali muito, muito grave, ali, menos provável. Se você está pegando o seu carro para ir para um pronto-socorro, geralmente você vai lidar com arritmias mais graves. Ninguém vai para o pronto-socorro à toa. Né? A pessoa que pronto-socorro, realmente aquilo está incomodando ela. Então já começa aí. Né? Agora, se eu for colocar junto com isso a parte de exame físico, então principalmente sopros, né? Quando for auscultar o coração, saber se as bolhas estão rítmicas ou estão arrítmicas, se tem sopro associado, se não tem sopro associado. Então tudo isso é importante que você investigue. E exame complementar, obviamente o eletro. Né? O eletro vai ser a sua ferramenta principal. Qual que é o problema? Que a maioria das vezes quando o paciente chega e tem quadros paroxísticos de arritmia, ele não está sentindo nada no momento. Então o eletro ele pode ser completamente normal. E aí você fala para o paciente, o eletro está normal. Ele fala, ai, graças a Deus não é nada. Né? Aí você fala, opa, não, espera só um pouquinho, né? Quer dizer que neste momento não está aparecendo nada, mas não quer dizer que você não tenha nenhum problema mais grave de arritmia. Então o eletro é a base disso. E por isso que é importante, quando vocês tiverem um paciente que teve palpitação, mas na hora o eletro está normal e ele não está sentindo a palpitação, sempre orientar. Poxa, se você tiver novamente, você procura rapidamente o pronto atendimento para fazer um exame naquele momento. Porque eu preciso realmente do registro da arritmia para saber que tipo que é. Poxa, era só um ataque sinusal? Enfim, todas essas arritmias que a gente já falou. Até arritmias mais graves que podem ser paroxísticas. Às vezes tem, às vezes não tem. Se um eletro de repouso ele não tem nada, você pode considerar, se os sintomas forem bastante frequentes, poxa, eu tenho quase todos os dias isso. Um Holter pode te ajudar bastante. Então, o Holter de 24 horas, ele vai medir o batimento e vai registrar o batimento do paciente nas 24 horas. Porém, se ele tem sintomas muito espaçados, eu tenho uma vez por mês isso. O Holter pode ajudar para te falar, poxa, ele está tendo arritmia e não está sentindo, mas dificilmente você vai conseguir pegar a arritmia no momento do sintoma. Então, você pode usar outros exames que podem registrar ao longo de tempos maiores. Então, tem equipamentos que você pode implantar no paciente para fazer esse registro e tudo mais. Mas, então, para avaliação de ritmo. Depois disso, é importante uma avaliação estrutural do coração também. Por quê?
arritmias em pacientes com coração doente são mais graves. Se a fração de ejeção do paciente, que é o quanto ele está contraindo, se a função do coração for boa, é menos provável que aquela arritmia seja grave. Então é importante uma avaliação sempre da função cardíaca com o ecocardiograma, avaliando o tamanho das cavidades, tamanho de átrio, tamanho de ventrículo, saber se tem hipertrofia, se não tem hipertrofia. Então, a gente vai escalonando aqui, né? Então, isso é o mínimo para a gente começar. E o teste ergométrico. Né? Por que o teste ergométrico é um teste importante? Eu olhei o eletro do paciente com o coração em repouso. Agora eu vou estimular o paciente, eu vou fazer com que ele libere adrenalina correndo ali na esteira, para a gente ver se essa descarga adrenérgica que ele está tendo e se esse esforço está levando e desencadeando a arritmia. Né? Aí a gente tem casos que o paciente nunca teve nada, 70 anos, nunca teve nada, colocou na esteira, taque arritmia, taque supra, frequência super alta, um exame pré-atividade física. E se você às vezes não faz essa análise, ela teria isso daí na academia, fazendo um exercício. Então é por isso que é importante fazer. Então é uma análise sempre da parte elétrica do coração, eletro, Holter, é uma análise da parte estrutural do coração, que a gente faz aí com o eco, e uma análise sobre esforço. Então, sobre esforço para saber como aquela arritmia se comporta. A partir daqui, você pode continuar a investigação. Tem pacientes que você não vai precisar continuar, porque você vai fazer ali toda... Vai ver que a função tá boa, o Holter não tem nenhuma arritmia grave, o teste ergométrico, o paciente não teve nenhum sintoma, nem arritmias, muitas vezes você pode interromper ali. Mas muitas vezes você tem que continuar para fazer uma ressonância e aí identificar melhor a parte estrutural do coração. Doutor, um paciente desse chegou para a gente ali, como internos, a gente não sabe nada ainda, com uma arritmia. A gente diagnosticou, o que a gente faz a partir disso? Como que a gente vai manejar esse paciente? A gente vai encaminhar Chama o residente. É a primeira coisa a fazer. Primeira coisa, chama o residente, tá? Não fique sozinho com esse paciente, tá? Mas a primeira coisa, se você se deparar com isso, né? Tá passando no corredor do hospital, né, o paciente fala, ai meu Deus, eu tô com palpitação. Você fala, chama o médico, eu que sou o médico. Né? Se isso acontecer com você, a primeira coisa é garantir a segurança do paciente. Então ele tem que ficar parado, em repouso, falar, senhor, vamos deitar, deita na maca. E a gente faz uma sequência aqui para garantir essa segurança. Que é primeiro monitorizá-lo. Então já pede ajuda para quem estiver ali na unidade, para a enfermeira, para a técnica. Olha, me ajuda aqui, o paciente está com uma arritmia. E monitorizá-lo, colocar o monitor. Colocar um oxigênio suplementar, que pode ser hipóxia, uma das causas, ou mesmo a arritmia pode estar fazendo uma hipóxia relativa ali, então coloca um catéter de oxigênio. Se ele não tiver com acesso puncionado, puncionar uma veia, porque eu vou ter que fazer medicamento provavelmente para esse paciente. Né? E começar a fazer os exames, e o eletro é um exame essencial. Porque pode ser que da hora que o residente chegar, já foi a arritmia. Não estou mais com nada agora. Então você perdeu a chance de documentar a arritmia do paciente. Então, se vocês estão no corredor do hospital, chegou um paciente e ele está queixando para você de arritmia, ok, deita aqui, monitor, oxigênio, acesso venoso, vamos fazer um eletro, e é a partir do eletro que vai direcionar isso. E nesse momento, eu já posso avaliar sinais vitais, eu devo analisar sinais vitais. Para entender o quê? Qual é a repercussão dessa arritmia para este paciente? Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que com 160, eles não estão nem aí. Ele nem sabe que está com arritmia. E 160 batimentos por minuto. Tem outros que a 160 batimentos por minuto, eles estão já congestos, estão com dor no peito, estão hipotensos. Então, a mesma arritmia, com a mesma frequência, tem impacto e repercussão diferente em pacientes diferentes. E aí, quando o residente chegava, você vai falar, olha, esse paciente estava tendo uma palpitação, eu monitorizei, coloquei um acesso venoso, pedi um acesso venoso, coloquei um oxigênio suplementar, fiz o eletro é esse daqui, já feri sinais vitais, a frequência cardíaca está em tanto, a pressão arterial está em tanto, a saturação está em tanto, e a frequência respiratória está em tanto. E a partir daqui eu tenho um cenário, eu tenho essa arritmia com essa repercussão. Isso que vai me direcionar o tratamento depois. Legal.
E num contexto, assim, de assistência básica de saúde que não tem muito recurso, tem como fazer esse diagnóstico de arritmia mesmo com as limitações ali presentes ou Uhum. não tem como? Não, com certeza tem como. Porque o diagnóstico, ele começa com a conversa, né? Então, se você consegue conversar com o paciente, já dá para você Já começar a indica. direcionar um diagnóstico. Às vezes você não precisa de exame algum, né? Ah, é uma paciente que é jovem, não tem nenhum sinal de risco, não tem nenhuma comorbidade, é ativa, tem quadros de desmaio quando está no calor, sente a pressão cair. Então, provavelmente, não é nada grave. Mas, óbvio, vai precisar pelo menos um eletro que você vai ter nas unidades básicas de saúde, com certeza. Então, exames, não precisa de exames muito especializados para essa triagem inicial. Mas é importante que você saiba identificar aqueles pacientes que precisam de uma análise a mais. São qualquer paciente que tem alguma alteração de exame físico, auscultou, tem um sopro, auscultou, está com bulha rítmica, tem muita extracístole na ausculta. Esse é um paciente que você vai ter que dar um próximo passo de investigação para ele. Um paciente que tem um quadro clínico que te chama atenção. Poxa, do nada meu coração dispara, parece ter um sapo pulando na minha garganta. Opa, isso aqui chama atenção. Não é uma arritmia só algumas extracístoles isoladas. Tem uma arritmia sustentada que a gente vai precisar tratar dessa arritmia. Então, é possível, com certeza, com exames simples, super disponíveis como o eletro, você fazer uma triagem inicial. E depois, obviamente, se for necessário, você continua a investigação. E o Yuri puxou o gatilho, né, para conduta e o tratamento, assim, vai variar muito também de acordo com o tipo de arritmia? Sim, exatamente. Então, como eu disse, cada arritmia praticamente é uma doença diferente. Então, você pode ter desde tratamentos, se o tratamento é mandar o coração bater mais rápido, como tratamentos que é para o coração bater mais devagar, como tratamentos para o coração bater na mesma frequência, mas num ritmo correto. Né? Porque muitas vezes quando você tem batimentos irregulares, você aumenta muito o risco de que o paciente, não necessariamente do coração, mas de que ele tenha um AVC, de que ele tenha alguma embolia sistêmica. Né? Então tem a fibrilação atrial, que é uma arritmia extremamente frequente e comum no idoso, que você vai olhar a frequência dele está em 60, está 70. Então você não necessariamente precisa de um tratamento para a arritmia, porque ele pode ficar com aquele coração em fibrilação atrial e não ser um problema. Porém, essa fibrilação atrial, ela vai aumentar muito o risco desse paciente formar um trombo dentro do coração, porque na fibrilação atrial, o átrio, em vez de contrair, ele fica só tremendo. Então ali eu posso formar um trombo ali, e esse trombo ele sai do átrio e vai para o cérebro. E o paciente tem um AVC. Então o tratamento da arritmia, ela envolve sim medicamentos específicos para o coração, mas ele necessita que você olhe principalmente para a causa daquela arritmia. Então, se eu tenho um paciente que tem uma fibrilação atrial, por exemplo, e a causa da fibrilação atrial é uma alteração hormonal, não adianta eu ficar tratando a fibrilação atrial, porque a causa disso é uma coisa sistêmica. Eu tenho um paciente que teve um sangramento intracraniano e está fazendo bradicardia agora. Então, adianta eu ir lá e fazer atropina para esse paciente? Talvez melhore provisoriamente por alguns minutos, mas enquanto eu não tratar a hipertensão intracraniana, eu não vou resolver o problema da arritmia. Então, o mais importante do que a gente pensar no medicamento específico para arritmia é descartar que não tenha nada sistêmico que esteja levando a esse quadro, que é muito comum. Infecção urinária em mulher, idoso, muito comum fazer palpitação, taquicardia e tal, embolia de pulmão, anemia, todas as coisas que a gente já falou. Então, primeiro afastar essas coisas. Uma vez que eu não tenho nada sistêmico, aí depende da arritmia. Né? Algumas eu trato com medicamentos antiarrítmicos, outras eu trato com medicamentos que vão melhorar o remodelamento do coração para ele parar de fazer arritmia. Então, tem varia bastante. Doutor, falando então exatamente sobre a classe desses fármacos, o que eu vou usar de classe farmacológica para tratar essas arritmias? Quais são os mecanismos de ação desses fármacos? Sim. Tudo acaba voltando lá na fisiologia, né, de como o estímulo ele acontece. Tem que imaginar assim que, pensando então nas taquiarritmias, né,
nós temos uma classificação que é já bastante antiga, que você classifica os fármacos antiarrítmicos, né? Antes eram 4 classes, agora já são quase 8 classes, mas tem medicamentos que atuam nos canais de sódio, inibindo que esses canais de sódio abram. Então lembra que para a célula despolarizar, o canal de sódio precisa abrir. Então eu faço um medicamento que inibe essa abertura do canal de sódio. Então são os medicamentos classe 1. Os medicamentos classe 2 são os beta-bloqueadores. Então, eles bloqueiam essa ativação adrenérgica. Então eles vão lá, bloqueiam e competitivamente ali o sítio do beta-bloqueador não deixa a adrenalina atuar. Então eu reduzo aquelas arritmias que estão relacionadas com automatismo. Eu posso usar fármacos da classe C, classe 3, na verdade, que são os inibidores, os bloqueios dos canais de potássio, que é a amiodarona e tudo mais, que eles aumentam o tempo de refratariedade ali daquele tecido. Então imagina que você é um estímulo querendo chegar aqui nesse tecido aqui, que é esse copo aqui, né? Então, se ele chegar aqui e esse tecido ainda estiver excitável, ele vai excitar, ele vai conduzir. Então, o que a amiodarona faz? Ela faz com que esse tecido fique mais tempo sem conseguir transmitir a condução. Então, ele vai chegar lá e o estímulo morre. Então, tem a classe 4, que você vai estar falando dos bloqueadores de canais de cálcio, né? Porque, principalmente essas regiões que você tem mais os automatismos, né? Então, nó AV, nó sinoatrial, ali, mais do que o canal de sódio, elas são despolarizadas mais pelo canal de potássio. Então, você bloqueia o canal de potássio, ele não abre, então você lentifica a condução ali. Então, são as 4 classes tradicionais, né? Então, teve uma revisão há um tempo atrás, em que você tem agora a classe 0, que é a ivabradina, que bloqueia especificamente um sítio ali do nó sinusal. Você tem classe 5, classe 6, classe 7, que são até os moduladores hormonais, eles não mexem em nada dos canais de íon. Então, eu coloco as estatinas, por exemplo, estão já nessa classificação também, que não tem nada a ver especificamente com a arritmia, mas como eu falei, que o tratamento da arritmia não tem que pensar só no coração, só no mecanismo, mas sim em todo, né? Esse paciente tem uma arritmia porque ele está com a coronária obstruída, fazendo isquemia. Então, enquanto eu não tratar a isquemia, não tem jeito. Como é que eu trato a isquemia? Ele tem que tomar antianginoso, ele tem que fazer atividade física, ele tem que estar com uma alimentação adequada. Então, uma série de coisas, não pode fumar, né? Então, o tratamento do paciente, a gente tem sempre que imaginar ele como um tratamento global. E que a arritmia é uma perninha ali, que talvez eu precise colocar um medicamento para segurar um pouco essa arritmia e eu uso os antiarrítmicos. Mas, na verdade, o tratamento ele é muito mais amplo do que isso. Sim. Doutor, e cirurgia? Existe alguma cirurgia? Existe tratamento cirúrgico para algumas arritmias? Sim. Então, se você tiver... Tem vários tratamentos cirúrgicos para arritmias, né? Então, tanto para fibrilação atrial, você pode fazer cirurgias, até procedimentos menos invasivos, né? Que você pode fazer ablação. Então, tem uma área ali do coração que tem uma via muito lenta, e essa via é tão lenta que toda vez ela acha um lugar excitável, entendeu? Porque se as vias são todas rápidas, a hora que ela chega no tecido, ali ainda não está excitável. Então ela pode chegar aqui tudo rapidinho e não dá tempo, não vai continuar o estímulo. Agora, se essa via aqui ela é muito lenta, aqui esse tecido já foi, ele já está excitável, mas porque é tão lento que não chegou lá ainda. A hora que ele chegar, ele vai excitar de novo. E aí começa o mecanismo. Então eu posso ir lá, eu posso queimar essas vias por radiofrequência, enfim, tem um mecanismo que você pode fazer para tratar essas arritmias também. E doutor, para quem ouviu o episódio até aqui, o que o senhor acha que é mais importante de tudo que foi falado, que não se pode esquecer, então, sobre a arritmia? Que a arritmia você não pode nunca negligenciar. Então, o paciente chegou, estou tendo palpitação, isso não pode ser negligenciado. Do tipo, isso é nervoso, isso é estresse, isso é tensão. Óbvio que isso faz também uma descarga adrenérgica e é uma causa comum. Transtorno de ansiedade, ataque de pânico, isso é muito frequente. E talvez seja uma das coisas que a gente mais atende. Porém, você não pode levar isso como a principal causa. Isso, na minha visão, é um diagnóstico de exclusão. É óbvio que muitas coisas estão envolvidas nesse diagnóstico, mas sempre partir do princípio que essa arritmia ela pode ser perigosa e pode estar expondo o seu paciente a um risco de óbito e de morte súbita. E que se você, mais importante que isso, e se você atuar hoje, você vai poder
reduzir muito esse risco. A gente nunca vai conseguir ter a pretensão de eliminar o risco de nada, né? Mas a gente tem um papel muito importante em reduzir muito o risco de que as arritmias cheguem a um grau que levem a um quadro tão traumático como esse, Sim. né? Então, acho que o principal, se eu puder deixar uma mensagem, é jamais negligencie um sintoma de palpitação. Investigue. Investigou, não tem nada, o eletro está bom, o paciente está bem. Ok, vamos acompanhar, tudo bem. Mas, dentre esses pacientes, você vai achar pacientes bastante doentes e que, se negligenciados, eles vão ter uma morte súbita. E a gente comentou também, né, que o doutor é um dos fundadores do Paciente 360. Queria saber se o senhor quer comentar alguma coisa para quem não conhece e se alguém pode testar a plataforma, Explica por pra exemplo. gente como é que funciona a plataforma um pouco também. Não, com certeza. O Paciente 360 é uma plataforma que nós criamos com uma dificuldade que a gente sentia na pele enquanto professor. Então, eu, por exemplo, ia no ambulatório e eu queria mostrar para o Yuri um caso de uma febre reumática. Mas no ambulatório só tinha insuficiência cardíaca. Então, Yuri, não tem como eu discutir febre reumática com você. Tá? Eu queria mostrar para a Sofia, por exemplo, um sopro de uma estenose aórtica e um quadro clínico de uma estenose aórtica. Mas como às vezes o ambulatório é muito especializado, eu só tinha aquela estenose aórtica que já trocou a válvula 3 vezes, já tem insuficiência cardíaca, que normalmente não é aquele paciente que você vai ver na atenção primária. Então a gente começou a pensar, poxa, como é que eu consigo expor o meu aluno a cenários clínicos que ele talvez não vá ter chance de ver na faculdade. Não porque a faculdade é ruim, ou porque a faculdade não dispõe desses casos, mas por uma simples questão de que não bateu naquele dia, você não estava no ambulatório e você não viu aquela doença. E você acaba formando sem ver muitas doenças, né? Além disso, por exemplo, a gente está no ambulatório de cardiologia, a gente pede alguns exames complementares, a hora que o paciente volta, vocês estão lá na ortopedia. Então você não vê o que aconteceu com o paciente. Sim. Então por isso que vem o 360, que é você poder acompanhar o paciente ao longo da jornada toda dele naquela doença. Então, a partir disso, hoje você consegue, com a tecnologia, falar, quero ver, estou estudando artrite reumatoide. Estudei artrite reumatoide, agora quero atender um paciente com artrite reumatoide. Você digita artrite reumatoide, você conversa com esse paciente, vê os exames complementares e vê como é que é a apresentação desse quadro clínico. Então, essa é a ferramenta, a gente está super feliz com a aceitação das faculdades, dos alunos, os feedbacks, então são muito legais. E aí convido vocês também aí a conhecerem, né? Obrigado. Muito bom. Doutor, a gente quer te agradecer pela participação no podcast, foi ótima. Eu achei que ia ser muito difícil, mas você deixou tudo bem claro e objetivo, eu gostei bastante. Muito obrigado, doutor, por aceitar participar aqui do nosso projeto. Como a Sofia falou, a gente estava um pouco com medo de discutir, né? Porque a gente não chegou nesse momento do curso ainda de aprender sobre arritmia. Então a gente estava meio inseguro, mas o doutor passou de uma forma muito clara e muito segura para a gente, deixou a gente mais seguro sobre o assunto. Então, muito obrigado por topar participar com a gente. Não, imaginei, eu que agradeço. E assim, é um tema que ele é espinhoso para todo mundo, né? E quando você vai para a prática, você vê que é um pouco mais simples a aplicação, porque se você for estudar, né, às vezes são termos que são difíceis, né, são coisas que são difíceis de você imaginar, mas também você não precisa... O que eu falo também para os meus alunos às vezes? Se eu perguntar para você, você dirige? Eu dirijo. Mas se você me der uma Fórmula 1, um carro de Fórmula 1, será que eu vou saber dirigir? Eu não vou saber dirigir um carro de Fórmula 1. Mas eu preciso dirigir um carro de Fórmula 1? Eu não preciso dirigir um carro de Fórmula 1. Então você precisa entender no detalhe como tudo isso funciona. Para a sua prática clínica, para o seu dia a dia, o que a gente conversou aqui, você vai resolver 90% do cenário. Então, com uma anamnese bem feita, com o exame físico bem feito, e com parcimônia e sabendo dividir esses pacientes no que tem risco maior, risco menor, você vai manejar praticamente todos os pacientes. Então, não precisa pilotar um carro de Fórmula 1, tá? Mas, então, saiba aquilo que você precisa realmente aprender. Isso, pode deixar. Então, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio sobre arritmia, né, com o Dr. Fabrício. E a gente espera que vocês tenham gostado. Então, curtam e também compartilhem, né, o nosso episódio em nossas redes sociais, no YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Manda pro seu amigo que também faz medicina ou tem interesse nessa área da saúde, que a gente agradece.
É isso aí, galera. Muito obrigado por escutar o nosso segundo episódio e a gente espera vocês no nosso terceiro episódio. Até mais.